Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui o gráfico que tinha no próprio enunciado, que mostram dois processos possíveis, ABD ou ACD. Tudo bem? Eles passam por pontos diferentes, eles realizam trabalhos diferentes. O processo ABD realiza um trabalho maior do que o processo ACD, mas perceba que os pontos iniciais e os pontos finais desses dois processos são os mesmos. O que isso significa para a gente? Que a temperatura, pressão e volume no começo será a mesma variação, variação da temperatura, pressão e volume do final, tudo bem? Então, se a gente vai ter uma temperatura inicial e final iguais nos dois processos, isso significa que no ambiente geral, a variação da temperatura vai ser exatamente a mesma, tudo bem? Se a variação da temperatura é a mesma, então a variação da energia interna também será a mesma, já que a variação da energia interna é igual a 3/6 de N vezes R vezes ΔT. Se o ΔT é o mesmo, já que os pontos finais e iniciais são os mesmos, tudo bem? Pressão, volume e temperatura são iguais. Então, se a gente calcular a variação da energia interna pelo processo ABD, a gente vai ter o mesmo valor do que se calculasse a variação da energia interna pelo processo ACD. Como os valores que a gente tem se referem ao processo ABD, a gente vai usar ele para calcular, tudo bem? É muito importante lembrar sobre a primeira lei da termodinâmica, que é igual ao calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, e também a fórmula do trabalho, que diz que o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Então, para que aconteça a variação do trabalho, né, a existência do trabalho, é preciso obrigatoriamente que haja a variação do volume, tudo bem? Você também pode calcular pela área sobre o gráfico, você vai ter o mesmo resultado se fizer a área toda abaixo da linha até o eixo X, mas precisa obrigatoriamente haver a variação do volume. Por exemplo, no processo AB e no processo CD, o volume fica constante, respectivamente em 2.500 e 4.000 centímetros cúbicos. Então, nesses dois processos não vai acontecer nenhum trabalho, o trabalho é nulo. Por quê? Porque não tem variação do volume. Então, a gente já pode substituir aqui o trabalho como sendo nulo. A gente sabe que no processo AB vão ser absorvidos, né, vão ser fornecidos ao gás 120 joules de calor. Então, eu substituo 120 joules aqui. E a variação da energia interna, já que a temperatura vai estar mudando com o aumento da pressão. Como o trabalho é zero, a gente descobre que a variação da energia interna é de 120. E agora a gente vai analisar o processo BD. No processo BD, eu sei que o gás absorve 500 joules de energia, tudo bem? Mas aqui perceba que vai existir um trabalho, porque o volume ele está aumentando. Como o volume está aumentando, o trabalho é positivo. Se o volume estivesse diminuindo, o trabalho seria negativo, tudo bem? Para calcular o trabalho nesse processo, como eu tenho uma pressão constante, basta eu substituir os valores em P vezes ΔV, tudo bem? É muito importante a gente lembrar de usar as medidas que estão sendo dadas aqui, ó, no sistema internacional, que é Pascal e metro cúbico. Aqui o prefixo quilo indica que é 10/3. Por isso que quando eu substituo a pressão, ó, pressão vezes variação do volume. Quando eu tenho a pressão, que é 70 kPa, eu preciso substituir esse quilo, eu preciso botar ele na forma de potência, tudo bem? A variação do volume é 4.000 centímetros cúbicos menos 2.500 centímetros cúbicos. Mas centímetros cúbicos não é a forma do sistema internacional. E por isso a gente precisa transformar para metros cúbicos. Como o prefixo centi é 10⁻², mas ele está elevado ao cubo, 10⁻² elevado ao cubo fica 10⁻6. Por isso que aqui na conta eu substituo 10⁻6, que eu já transformei para metros cúbicos.
Então, fazendo essa multiplicação toda, no final você vai ter 7 vezes 15, que vai dar 105, tudo bem? E a variação da energia interna. Quando você passa para cá subtraindo, você tem que a variação da energia interna é 395. A variação da energia interna total desse processo vai ser a soma da variação da energia interna no processo AB mais a do processo BD, que vai ser igual a do processo ACD. Somando esses dois valores, você tem 515, que é a variação da energia interna total que vai acontecer tanto no processo ABD quanto no processo ACD, tudo bem?